Então, a nossa conversa aqui vai ser sobre venda de indulgências, né? A venda, né? Venda do local de tranquilidade depois que a pessoa morre, né? Isso tudo, na verdade, penso, está, né, delineado no tema extorsão religiosa, né? Quando um dos motivos, né, que fomos expulsos, né, de um templo, né, era que eu falei em reunião, né, com os senhores, né, responsáveis do templo que essa prática de vender o paraíso, entre aspas, o budismo não tem esse paraíso, né, judaico-cristão, mas vender, né, a terra pura, vender esse local, né, falei que isso era uma prática abominável, né? Em reunião eu disse isso, e não somente estavam presentes, né, esses senhores, como também meu mestre, estavam presentes, né, representantes do secretariado da ordem, né? E obviamente é como se eu falasse qualquer coisa, né? Algo não relevante, lógico. Algo não relevante para quem faz as coisas, né? E às vezes a pessoa nem ganha para fazer isso, né? Como secretariado da ordem, né? Mas a pessoa também não quer saber de se tá certo, se tá errado, se é moral ou amoral ou imoral. Essa daqui é uma terra, como se diz, pode ser que na cabeça deles, isso daqui é uma terra tupiniquim, né? São bárbaros, né? Daí, eles que se resolvam, né? Sendo assim, isso motivou, obviamente, né? A nossa expulsão desse templo Zen, né? Então, a problemática da venda das indulgências nos templos Zen, ela tem esse caráter muito ganancioso, né, por trás de tudo isso, né? Porque, veja só, vamos supor que na minha família, ou somente um indivíduo, eu, por exemplo, né? Eu morro, né? E aí meus familiares vão querer que eu siga os ritos fúnebres da minha denominação, da minha religião. Porque em parte da vida, ou em vida toda, acreditei que quando fosse o momento, né, de não estar mais aqui, né, pudesse ter condições de estar em melhores lugares. A gente fala melhores lugares de prática, melhores lugares de manifestações, melhores lugares, né? E aí permitir que os familiares, né, que os amigos, né, possam também fazer as preces para, né, nessa prática em conjunta, né, colaborar para que, né, no período, né, de 49 dias, né, possa, né, colaborar para que essa pessoa, eu no caso, esteja bem encaminhada, né? Então, eu não mais aqui escuto sutras, escuto o Dai Shindarani, eu escuto, né, os mantras, né, de compaixão, né, de despertar para a mente Bodai, né, quer dizer, assim vai, né? E isso, como se diz, é uma prática religiosa, né? Se minha família tem dinheiro, ela paga o serviço. Paga, portanto, os monges que vão fazer esse essa essa como se diz, essas últimas preces, né? E se a família não tiver dinheiro? Só os ricos podem pagar pela pela terra pura, pela terra de prática, pela terra dos Budas, pelo lugar de grande tranquilidade, independente se vão
Qual o lugar que possamos ir? Estou falando no sentido da compreensão da nossa denominação acerca da questão da morte, né? Se eu não tenho dinheiro, se minha família não tem dinheiro, se eu tiver família, eu não vou ter o direito de poder, portanto, ir para esses lugares melhores, né? Porque para ir para esses lugares melhores, para que as pessoas possam rezar por mim, porque esse é um monopólio, né, do templo, né? A execução desse serviço, né? Então, dessa forma, por não ter dinheiro, eu não vou ter acesso a isso. Ou seja, é um mercado que se vende, né? Se vende paraíso. Isso não é histórico? Não escutamos falar isso na nossa história ocidental? A venda de indulgências, né? E na nomenclatura jurídica, extorsão religiosa, né? Veja, a pessoa não tem dinheiro, mas a pessoa faz crer nessa pessoa que ela vai precisar pagar por isso, mesmo ela não tendo nada. Porque ela vê que há uma necessidade para pagar ali, porque senão realmente ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir ter acesso a esse lugar melhor espiritual. Não é uma forma de extorsão isso? Você meio que se coloca, né, impõe uma situação e a pessoa não tem para onde sair. Se não dá o que ela tem para fazer esse tipo de trabalho, né? Para receber esse tipo de trabalho, né? Você então obriga a pessoa, né, a fazer algo, né, que ela não tem condições. Porque se ela deixar de fazer, a pessoa que faleceu vai para o inferno, vamos supor, né? Ou para os infernos, né, da nossa compreensão, né, da nossa cosmogonia, né? Então, vão para lugares inferiores, vamos supor, né? Porque não tem dinheiro. Então eu sou obrigado a isso. Isso é um tipo de extorsão. Então nesse meio, né, por conta desse campo, né, ser muito problemático e muito injusto e muito, como se diz, manifesta de uma forma clara, né, a venda de um serviço que não pode ser vendável. Isso com certeza descumpre não só preceitos budistas, mas preceitos do mundo humano comum, da vida comum, da sociedade. Quer dizer, regras básicas de convivência, quer dizer, no sentido, quando a gente fala nomenclatura da extorsão religiosa, estamos falando na nomenclatura da nossa sociedade em que vivemos, da linguagem jurídica, que vai falar sobre esse ato reprovável. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, da linguagem religiosa, vamos falar de venda de indulgências, né? E isso que nos motivou, que motivou, na verdade, a ser expulso de um dos templos, né? Não, mas é por óbvio, né? Mas por que isso acontece, né? E aí é muito claro, né? A comunidade, né? A comunidade por ela mesma, ela não consegue ter uma diversificação no modo de arrecadação. E o modo de arrecadação, ela tem que passar necessariamente pro cumprimento dos preceitos. Preceitos mínimos budistas, se for o caso, mas preceitos da nossa própria sociedade. Mas não se pensa nisso, obviamente, né? Então, obviamente, vai se depender de uma fórmula que é uma fórmula criminosa. É uma forma de extorquir a pessoa na sua religiosidade, na sua crença. A família crê que ela deve fazer isso, mas ela não tem escolha. Só tem aquele lugar para oferecer esse tipo de serviço. Não é somente aquele lugar. A família durante décadas, né, está ligado a esse tipo de templo.
É o templo da família, onde a pessoa vai ficar, inclusive, se ela falecer. E aí ela não consegue pagar. Ela é constrangida para ser papa, para pagar. Ou seja, né? Ela é constrangida, né? E quem tem dinheiro vai pagar tranquilamente, e isso não vai ser o problema, né? Porque já a venda do perdão, né, tem um preço, né? Ter recursos, né? Se você não tem recurso para as classes que não conseguem, né, acessar esse tipo de serviço religioso, não vai pagar. Ou se pagar, vai pagar a muito custo, com muito custo. Pedindo ajuda, fazendo empréstimo, se constrangendo dessa forma, né? E aí as pessoas vão falar, né nesse ciclo, né, social, vão falar, nossa, a pessoa pediu dinheiro, fez empréstimo, olha só, ela é uma pessoa que realmente acredita na religião. Bom, ela fez isso, né, e o rico fez. Quem teve dinheiro fez. Se desdobrou em 16, em 15, em 14? Não, né? Então quando a gente coloca esse tipo de tema, né, arrecadação, comunidade arrecadando, né, é importante a gente não fazer nada criminoso. É importante que a gente não faça nada imoral. Quando a gente aqui, né, no nosso tema, a gente vende curso, a gente fica incomodado porque isso é um meio que, nossa, é uma coisa, não, isso, né? Agora, o problema é que se não vendermos, o templo fale. Óbvio, tem uma interpretação sobre venda de cursos. Qual que é a interpretação disso? Vivemos na ideologia da compra e venda. Se a pessoa não compra, ela não dá valor. Se eu coloco 5 reais na coisa, ela dá valor. Se eu falo, e aí a gente faz isso, né? Eu falo dos zazen, né? Não tem valor nenhum, é a sua doação. Ela nunca mais vem. Ela fica chocada, alguns, né? Ficam chocados pelo que eu falo, e ela nunca mais vem. Pô, lógico, eu estou colocando, não estou sendo hábil nem colocar, em falar na linguagem corrente, que é a linguagem da compra e venda. Então, ali tem uma certa. Se a gente entende que a ideologia predominante é da compra e venda, é do capitalismo, vamos conversar com a linguagem do capitalismo. Mas não vamos, como se diz, nos perder nessa linguagem. Essa é a questão. Que seja um meio hábil. Né? Então por isso que a gente fala, ó, isso é um curso, não sei o que, serve para ajudar a comunidade. Gostaríamos de não poder vender, mas a comunidade não tem recursos, essas coisas todas. A gente fala da nossa realidade. Isso é meio expediente, né? A gente fala que tem valor para depois falar não tem valor. Você tem que valorizar, né? E é isso que a gente faz. A cultura de doação que a gente está criando, obviamente, é contra a ideologia predominante, ou seja, é uma coisa que não vamos vencer, mas acreditamos, é fazer esse tipo de jogo. Entrar nesse jogo da linguagem, né? Para que a gente não fique, como se diz, também presos a um passado que também aí não é nem próprio do budismo, que vai se adaptando, ele vai tentando, né, fazendo essas transformações ao longo, né, da onde ele vai, né. Agora, independente das transformações que o budismo faça, precisamos manter os princípios, os preceitos, né. Então, se a gente fala claramente, ó, cursos, o que lá, precisa fazer o curso para alguma coisa? Não precisa. Já não precisa. A pessoa quer fazer o curso, porque ela quer valorizar o curso. Ela quer falar, não, eu vou valorizar, isso me ajuda a me organizar, eu quero aprender. Então, faço o curso. Eu quero aprender budismo pelo curso. Eu falo, mas não está no curso o budismo. Esse daí está nos livros, tem livros falando do curso. Porque às vezes você fala, tem livros, você vem aqui me escutar, mas tem nos livros. Tem nos livros, você vem aqui para quê? Então, assim, a gente faz esse modo para deixar muito claro isso. E óbvio, né, que aprender budismo é aprender na convivência. Lógico, só que as pessoas não compreendem no primeiro momento. Então a gente fala, não, eu tenho um curso. Aí você, tá bom, então vou fazer o curso. Então ela fica mais satisfeita ali, ela fica mais tranquila, porque ela sabe que pagando vem o curso, fica numa coisa mais. Você fala, não, é o que você acha que vale. A pessoa ela cinde com a realidade ali, né? É uma cisão e aí a gente tem uma dificuldade de trazer essa pessoa de volta. Né? Mas precisamos estar conscientes do que estamos fazendo, isso é muito importante. Por isso que essa nossa autocrítica que fazemos com o curso é complicada, porque a gente fala, nossa, será que
Mas, por exemplo, vamos nos manter conscientes no que a gente está fazendo, né? Então, quando eu estava falando, né, nesse tipo de, como esse é um exemplo, né, eu acho que seria uma saída, né, as comunidades precisam, independentemente do tempo que se esteja, né, os preceitos têm que ser mantidos. A vida ética tem que ser mantida. Então, quando algum tipo de arrecadação extrapola isso, aí a gente tem que ver que isso não está fazendo certo. Né? Temos que ver se estamos mantendo os preceitos, mantendo o caminho, mantendo a dignidade, né? Sendo exemplo de prática para todos os nossos pares. É isso que se trata. Então, e aí é óbvio, né? Nesses lugares, agora só também, né? Não. Nossa, eles são criminosos. Não, não é só criminoso, né? Tem o aspecto cultural, né? Mas chega um tempo que quando a gente chega na era da crítica, que é esse momento agora, é que a coisa já deu o que tinha que dar. A coisa como se já perdeu o seu fundamento. Quer dizer, quando alguma coisa é criticada, né? E alguns sabem bem sobre isso, é que já está no fim já. Aquele tipo de movimento, né, no caso, a venda de indulgências, já deu o que tinha que dar. Já, como se diz, já se desfigurou. Já não tem mais saídas, já é uma coisa morta. Então a gente vai ficar falando dessas coisas mortas, né? Mesmo mortas, até hoje continuam fazendo isso. E isso no Zen, né? Falando, porque eu só conheço do Zen, né? Porque parece que é uma crítica para todas as outras denominações, eu não sei, me desculpem se eu estou falando, o objetivo não é entrar nas outras denominações que têm um entendimento disso e, né, pode ser semelhante, mas o objetivo não é só falar sobre isso. Eu tô falando do Zen, né? É uma coisa que eu vivo isso. Respeito as outras denominações e dos nossos irmãos do Dharma também, de outras denominações que não são do Zen. E porque pelo que eu sei, nas outras denominações, a questão dos memoriais, dos funerais, é central, né? Então, minha crítica não é a isso, nesse momento. Então, eu não estou falando sobre isso, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles, né, os nossos irmãos dessas outras denominações, né, que budistas também, mas não zen, né? Estão fazendo também essas mudanças, estão procurando, né, fazer essa transição. É importante se movimentar para essa transição, que é muito importante, não ficar estagnado nesse tipo de erro, né? Então, quer dizer, quando eu anuncio numa reunião que estão os diretores e que está um dos representantes do secretariado da ordem ali no Brasil e não se faz nada, é uma coisa meio absurda, né? Que a questão não é... Lógico, e a minha fala naquele momento não é para acusar ninguém. Parece que eu sou sempre assim, né? Não, acho que vamos ver um jeito de a gente poder modificar isso, né? Pra gente poder ter meios melhores, de poder ajudar o templo, né? Foi o que eu falei. Porque isso não tá certo, isso pode configurar com extorsão religiosa, não sei o quê. Não, porque isso não é importante. Agora, não é importante para eles, né? Para as pessoas que pagam, confiam, acho que isso vai ser muito, às vezes, muito ofensivo, né? Você vai trazer, vai trazer muita desconfiança com relação à religiosidade zen. A própria religiosidade zen é colocada em xeque nesse sentido. Porque a pessoa, a cada geração, vamos supor, dos descendentes japoneses, vai se perdendo o contato com o budismo, né? E chega uma hora que a pessoa falece, e aí tem que pagar não sei quantos mil, e às vezes a pessoa não tem condição, fala, não, vou fazer outra coisa, vou para outro lugar, vou em outra religiosidade, o que é isso, né? É injusto isso, né? Quer dizer, e assim, e ter formas de olhar para as pessoas que não têm condições. Nosso Brasil é muito desigual. Os descendentes japoneses não são todos os descendentes japoneses, não significa que o descendente japonês que vai ter dinheiro assim, né? Quer dizer, minha família, no caso, não tem. E eu acredito que muitas famílias também não tenham. Não é sobre isso. Né? Então é importante entender, né? Que quem tá ali pode achar que não, o dinheiro tem sempre dinheiro.
Não tem, gente. A gente está vivendo no Brasil, é desigual. Já estamos em outras gerações de descendentes, né? Tem que olhar para o outro, olhar para as condições econômicas que impedem o acesso à religião. As condições econômicas não podem impedir o acesso à religião. Isso tem que ser um princípio. Tirado, obviamente, na questão da doação. Então a gente traz um princípio moral a partir de um preceito budista. É isso que deveria ser, né? A nossa prática. Né? Então, essa é a falar, mas as pessoas podem falar, mas no Japão faz isso também, os japoneses fazem isso. Eu não sou japonês, eu não vivo lá, eu não moro lá, eu não estudo a cultura de lá. Né? Eu não sei como os templos lá funcionam efetivamente, eu sei parcialmente, e os templos que eu conheço não fazem isso. Quer dizer, então, alguém tem que explicar então, se isso é normal, se é uma coisa normal, se essa coisa imoral aqui no Brasil é normal no Japão, então alguém me explique isso, por que é certo isso? Né? E deixem de expulsar as pessoas simplesmente porque elas falam o que acreditam que poderia estar certo. Então é muito a se pensar sobre isso, que possamos rapidamente, né, modificar esse cenário, né? E que as comunidades também não dependam apenas dos trabalhos dos monges, né, nesse sentido, né? Porque senão tornam-se empresas que contratam monges, né? E aí desvirtua todo o ritmo monástico, que não é sobre isso. É sobre nós, monásticos, junto com a comunidade, né, num único corpo, trabalhando para receber doações, para arrecadar, para fazer eventos, para arrecadar, alguma coisa nesse sentido. Trabalhando juntos. Não só, eles trabalham, né? Eu aqui vou administrar e eles trabalham. O que é isso? Cindindo as coisas, né? Não é isso. Os mosteiros não é dessa forma. Os templos não poderiam ser dessa forma aqui no Brasil, mas são. Não é uma única comunidade, uma única sanga, todos pertencendo a uma mesma prática. Por que tem uma divisão de trabalho dentro da própria comunidade? Aqueles que mandam e aqueles que obedecem, e é uma divisão, e aqueles que não obedecem são mandados embora. O que é isso, né? Não tem nem conversa, você entende? Um lugar que não há nem conversa sobre essa possibilidade de ter maior união nesse sentido. Né? É sempre no... não, esses trabalhadores carecas estão errados, vou tirar eles daqui porque a empresa não pode ter uma harmonia, né, com essas pessoas que ficam o tempo todo criticando, né? A gente fica o tempo todo criticando porque a nossa religiosidade está em ameaça, né? Então a gente vai falar, né? E lógico, e não falando dessa forma direta, a gente vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tentando achar um consenso, tentando ver os pontos de tensão. Lógico que não funciona, né? Nesses lugares, né? Esses lugares já estão muito consolidados, né? No tipo de arrecadação pela via da extorsão, né? Então é muito lamentável isso, né? Então é importante a gente ver as formas, sempre termos consciência do que estamos fazendo, porque dinheiro é muito importante a gente purificar da onde vem e como recebemos, né? Essa questão, porque o caráter da doação, da perfeição da doação, é a pureza na doação, na intenção, e a pureza na recepção para o bem de todos os seres, né? Para mantermos o lugar de prática para que os outros seres se beneficiem, para mantermos as práticas para os seres se beneficiem, né? Então não é uma coisa que tem cara de alguém que doa, cara de alguém que recebe, né? Uma face, né? Não estou doando para a pessoa, não. Estamos doando para esse movimento aqui que é beneficiar os seres, né? É uma coisa mais grande, maior, na verdade. Coisa maior, né? É um caso de religiosidade, então. Religiosidade budista, né? Quer dizer, é uma coisa muito séria nesse sentido, né? Nós sobrevivemos porque dependemos da ajuda e da generosidade de vocês. Não tem, isso é muito tocante, de certa forma, né? Então, quer dizer, dependemos uns dos outros, né? A questão da doação nós estamos juntos, dependemos uns dos outros.
para mantermos o que é precioso, né? Os ensinamentos de Buda, né? Para que eles continuem sendo propagados, que as pessoas consigam se beneficiar deles, né? Era essa a ideia, né? Então, eu acho que esse capítulo da venda de indulgências e extorsão religiosa, que é, né, no mesmo sentido, foi falado um pouco, né? E acho que é isso, né? Que possamos juntos, né, sempre poder ver o que estamos fazendo, né? Melhorar sempre, né? E para que possamos nos manter no caminho, né? Às vezes a gente olha para essas histórias, coisas do Zen, coisas, né, ruins, mas a gente tem que olhar não de uma maneira, eu não quero mais essa daqui, o pessoal é tudo ladrão. Falando mal dos ladrões, né? Não tem problema, né? Eu não sei se a pessoa, né, é ladrão, se arrepende, né? Problema, né? Quer dizer, vai fazer, né? Porque parece que eu tô condenando, né, a figura tipo, né, estigmatizada ladrão. Me desculpe, né? Mas vamos supor, né? A pessoa tá fazendo algo errado, né? Algo imoral, né? Vamos sempre melhorando, né? Se a gente fazendo, nós todos fazemos, né? Eu faço, né? Somos transparentes e vocês possivelmente veem que fazendo coisas erradas e a gente vai melhorando, vamos ser criticados e tal. E é assim que funciona. Estar no mesmo barco e poder ter essa comunicação, né? Poder falar, poder receber crítica, poder, né? Isso é a maravilha, né? De poder ter esse senso de comunidade e ter esse senso de comunidade buscando aquilo que é certo, né? Porque senão a gente acha que só nós somos certos, corretos, e os outros estão errados, né? Nossa, e nesse caso a gente se coloca como certo, mas certo a partir da nossa perspectiva, obviamente, né? Fala, não, vocês estão errados, completamente errados. Não podem falar aí, me falam no que estamos errados. Queremos escutar, claro que queremos escutar, né? E a gente já escuta algumas coisas, né? Mas se vocês vão falar também, a gente vai falar. Então é isso. Mas é assim, que possamos manter isso de uma maneira, né? Às vezes ter uma tensão, mas no fim das contas que seja saudável esse debate, né? Sempre que a gente está colocando, né, todas essas coisas, mas é para que seja saudável no sentido não, às vezes são elevadas as tensões, mas saudável no sentido de que possamos mutuamente aprender com o tempo nesse processo, né? Então, e manter esse processo é muito importante, né? Às vezes a gente se desgasta, até deu uma pausa, né? Tudo isso porque tá resolvendo outras questões, fazendo mais poesias. E as pessoas reclamam, vocês não fazem poesia, então não, vou fazer mais poesias no início do ano, para chegar aqui, para voltar, né? Ainda não começou o ano para nós, né? O ano começa depois do carnaval, brincadeira, né? Mas aí, voltando com esse vídeo, só para falar que não, estamos aqui fazendo as coisas e na medida do possível é que realmente não deu tempo, a gente estava também resolvendo outras questões, né? Então, mas podemos voltar, estamos aqui falando e contribuindo aí com o debate. Parece que é um debate somente nosso, não, é um debate de importância geral, né? Sobre questões de dinheiro, sobre questões de religião, né? O que a gente faz, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, né? Isso é um debate muito importante, não só para o Zen, mas eu acho que para grupos religiosos em geral e para a sociedade em geral, para entender como é que funciona tudo isso, né? Então, basicamente isso, né? Que os méritos da nossa prática assistam a todos os seres, que possamos nos tornar no caminho do despertar. Muito obrigado.